Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então, esse é mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou Leandro Dias e nós estamos em um dos lugares mais incríveis de Paris e do mundo, o Museu do Louvre, né? Hoje eu não sei se eu posso dizer que é o maior museu do mundo, porque recentemente foi inaugurado o Museu do Egito. Eu preciso lá conferir se ele é maior mesmo do que o Museu do Louvre, mas com certeza eu posso dizer sem medo de errar que é o museu mais importante do mundo, que guarda as obras mais importantes da nossa história. Sem dúvida alguma, é um museu que você precisa conhecer. Bom, eu quero mostrar nesse vídeo 5 obras icônicas do Museu do Louvre. 5 obras que é até difícil de escolher, porque a gente tem tantas obras icônicas, tantas obras importantíssimas. O museu ele expõe mais de 30 mil obras, mas o seu acervo passa de 400 mil obras. Então, eleger 5 obras das mais icônicas não é fácil. Mas eu vou colocar aqui das 5 obras que eu diria que são assim imperdíveis do museu. Claro que existem muitas outras, por favor, não tome como referência que você só vai visitar essas 5 obras, não. Mas essas precisam com certeza estar na sua lista, tá certo? Vocês estão vendo aqui agora, eu estou me aproximando da Vênus de Milo. Essa obra, gente, tem mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos de existência. Ela data aproximadamente ali do ano 200 ali antes de Cristo. Antiguidade grega, descoberta bem depois, né? Ano de 1820 foi descoberta por um pesquisador grego. Não, na verdade nem foi pesquisador, foi um camponês grego. Que depois um francês que estava acompanhando ali essa descoberta viu a importância da obra e acabou vendendo para a França, né? Bom, a obra ela é impressionante, ela tem traços bem interessantes. Ela representa provavelmente a Afrodite, a deusa do amor e da beleza. O que seriam esses braços quebrados que realmente não foram encontrados e eles nem quiseram fazer muita questão de encontrar para manter esse mistério da obra, né? O que esses braços estariam representando, segurando, talvez uma maçã, não é? Que tem algumas esculturas da época que seguram uma maçã, às vezes uma parte dessa vestimenta, enfim, fica aí esse mistério. Mas a obra em si, ela ainda envolve outras questões. Ela também tem o seu sorriso um pouco enigmático. Você sabia que, quando ela veio aqui para o Museu do Louvre, ela era considerada a principal obra, ela concorria com grandes obras que ficavam expostas, inclusive na Itália. Ela é que era a grande atração do museu, né? Depois acabou perdendo, hoje ainda é icônica, mas perdeu o posto da principal obra do museu para a Mona Lisa, né? A Mona Lisa, a fama da Mona Lisa ultrapassou da Vênus de Milo, mas antes da Mona Lisa, eu diria que a grande obra, a mais famosa do museu, era a Vênus de Milo, né? Então ela fica aqui. Eu agora vou mostrar as outras obras, então, mas essa com certeza, deixa eu tentar mostrar também de outros ângulos, com certeza ela, olha, pela quantidade de pessoas que ficam aqui em torno, olha só, todo mundo quer ver a Vênus de Milo, uma obra emblemática aqui do Museu do Louvre, certo? Então é isso, vamos para as próximas. Vem comigo! Muito bem, pessoal, no alto da escadaria principal aqui do Museu do Louvre, né? Uma escadaria que provavelmente você será obrigado a passar se você quiser, inclusive, visitar a Mona Lisa. É uma passagem
praticamente não tem outra, é obrigatória por aqui. Existe uma obra que é espetacular, a Vitória de Samotrácia. Vitória de Samotrácia é essa belíssima escultura de uma alegoria alada, né, com essas asas, mas sem a cabeça, sem os braços, da Grécia Antiga. Essa obra, para vocês terem uma ideia, ela tem aproximadamente 2.200 anos. É muito tempo para uma obra, não é verdade? E o que impressiona nessa obra, que inclusive tem o seu valor enquanto uma obra precursora na época, porque antes as obras eram sempre de frente, né, de uma postura mais reta, e essa já tem uma postura de um movimento, não sei se dá para vocês perceberem, a jogada da perna direita dela para frente, né? É bem interessante. Agora, o que mais chama atenção vocês estão vendo ali a barriguinha dela com o umbigo aparente? Na verdade, ali tem um tecido, uma seda que está meio que colada ali à barriga. E a gente quase que não percebe esse tecido. Na verdade, é um tecido esculpido na pedra. Então, isso é impressionante. Depois eu vou ali do outro lado para mostrar para vocês, porque talvez do outro lado a gente consegue ter uma visão ainda melhor, certo? Era uma escultura que comemorava as vitórias navais, por isso que ela está em cima de como se fosse de uma embarcação também, tá vendo? Que faz parte de toda essa escultura. Maravilhoso, né? Muito interessante. Vitória, a deusa Nike. Você sabia que a marca, olha que curiosidade interessante, a marca Nike, que todo mundo tem nos pés aí, não é? Todo mundo tem um tênis aí da Nike. Foi inspirada essa marca nessa obra, tá? Da Vitória de Samotrácia. Muito bem, aqui, inclusive do lado, tem uma mão, olha aqui, ó, que é atribuída a ela, a mão direita. Essa é a mão que foi encontrada próxima. Muita gente passa por ela e não percebe, tá? E fica bem aqui do lado da escultura que está lá, tá vendo? Eu vou descer aqui, quero mostrar para vocês do outro lado. Vamos ver se eu consigo aqui, tem muita gente, né? Deixa eu mostrar aqui um pouco mais de pertinho, ó. Inclusive, ela não era assim branquinha, ela era colorida. E aí, essa cor, as tonalidades se perderam com o tempo. Eles preferiram deixá-la assim mesmo. Vamos ver do outro lado? Vamos ver se vocês reparam naqueles detalhes, no detalhe do tecido que eu falei. Olha lá, agora está mais fácil de perceber, tá vendo? Olha as dobrinhas do tecido, que coisa impressionante. A delicadeza, a forma como isso foi esculpido e como isso passa uma impressão de transparência, mesmo sendo feito numa escultura, numa pedra, numa rocha. Olha que impressionante esse movimento dela, né? Vendo a posição, a postura das pernas, muito interessante, não é verdade? Então essa é uma das obras que não pode faltar, não tem a menor dúvida, a Vitória de Samotrácia. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui diante da obra mais famosa do mundo, provavelmente a obra mais famosa, mais cara, mais importante do mundo, a Mona Lisa, claro.
E observem como é lotada a sala, fica até difícil muitas vezes de chegar perto dela, né? A Mona Lisa, ela tem uma fama muito grande em função da sua história, né? Pintada por Leonardo da Vinci entre os anos 1513 e 1506. Imaginem só, Leonardo da Vinci dedicou uma boa parte ali, um bom tempo, né, para pintar essa que seria a mulher de um grande comerciante da época, Francesco del Giocondo. Por isso, ela é conhecida como a Gioconda. E ele ficou com essa obra durante muitos anos. Inclusive veio para a França, para quem não sabe, Leonardo da Vinci veio morar na França em 1516, a convite do Francisco I, o rei da França. E ele trouxe a obra com ele. Ele não chegou a entregar essa obra para o tal comerciante, não. Depois, o que acontece? O Francisco I compra essa obra com muitas outras, né, do próprio Leonardo da Vinci. Então essa obra passou então a pertencer à França, né? E está aqui até hoje, né? Muita história aconteceu. Em 1911, essa obra foi roubada por um italiano, reivindicando a obra para a Itália. Ela ficou roubada durante 2 anos até ser recuperada. Gente, esse foi o momento que ela realmente decolou de fama, porque a partir dali todo mundo queria conhecer a obra que tinha sido roubada no Museu do Louvre. Voltou com status de celebridade. A partir do ano de 1513, 14, né? E aí está aí até hoje, eu falei 1500, 1913, 1913, 1914. A partir dali é essa loucura para ver a Mona Lisa cada dia mais famosa, mais famosa. Todo mundo quer ver, todo mundo quer conhecer esse quadro. Vocês observam que não é um quadro muito grande, ela tem algumas particularidades, ela tem um sorriso enigmático, ela tem uma composição muito bem feita, uma pintura muito bem feita, mas é o mito que vai se criando, né? Tem-se teoria até de que é uma versão do próprio Leonardo da Vinci que se pintou mulher. Até isso já se falou, mas nada comprovado. Então é isso, tá aí a Mona Lisa, claro, que está entre as obras tops do museu. Muito bem, esse é daqueles quadros que estão nos livros de história, de uma importância absurda, né, para a história da França muito relacionada com esse quadro, que mostra uma cena histórica na Catedral de Notre-Dame de Paris, a autocoroação de Napoleão Bonaparte, uma obra de Jacques-Louis David. Jacques-Louis David, que viveu entre 1748 e 1825. Esse quadro, inclusive, tem uma cópia feita pelo próprio Jacques-Louis David, também em Versalhes. A gente vê ali no centro do quadro, olha só, essa cena maravilhosa, né, dele levantando a coroa e reverenciando o imperador, a sua própria esposa, Marie-Louise. Espetacular, uma cena linda, uma cena ao mesmo tempo de muita arrogância, de muita prepotência, né, do próprio Napoleão, que convidou o Papa da época, olha lá, ó, o Papa Pio VII, para assistir a cerimônia, coisa que ele deveria ter sido o centro da cerimônia, ele coroando, né, representando a igreja, coroando Napoleão. Mas não, ele teve que assistir toda a cena sentado e toda a cena se desenrolando ali, a coroação, na frente dele, e de costas para ele, inclusive. E uma curiosidade interessante nessa mesma sala, porque o Papa não gostou disso, né? Ele até foi bem recebido aqui, ficou lá no castelo de Fontainebleau. Mas aqui atrás, olha só que interessante, tem um quadro, colocaram o próprio aqui de novo,
outra pintura de Jacques-Louis David, de um retrato do Pio VII, obrigando ele, colocaram do outro lado da sala, obrigando a assistir a cena daqui também. Coisinhas, né? Ele que realmente foi, com certeza ele tinha que estar nessa cerimônia, mas coroando é o que era feito na época, né? A coroação era realizada pelo Papa e o Napoleão quebra o protocolo máximo e faz então a autocoroação. É um quadro importantíssimo e ainda tem outras histórias. Tem também ali a mãe do Napoleão que estava com uma treta com o Napoleão em função dos outros irmãos e tal. Ela não tinha ido à cerimônia, mas foi representada aí na pintura. Tem muitas curiosidades, um quadro espetacular. Muito bem, aqui mais um quadro espetacular, um quadro muito famoso, uma obra de Eugène Delacroix. Eugène Delacroix também foi um dos pintores mais aclamados da história da França, né? Ele, Jacques-Louis David, são dois grandes pintores do Jacques-Louis David que nós mostramos da coroação de Napoleão, e nessa outra sala de pinturas francesas, o Eugène Delacroix, que representa a Revolução que aconteceu no dia 28 de julho de 1830. Uma obra pintada nesse mesmo ano que representa a liberdade guiando o povo. Essa alegoria que representa Marianne, uma personagem que simboliza a liberdade guiando o povo, segurando a bandeira tricolor, olha lá, símbolos da Revolução representados nesse quadro maravilhoso. Ali ao fundo a gente vê inclusive, olha lá, no cenário ao fundo, a Catedral de Notre-Dame de Paris, estão vendo lá atrás daquele menino, inclusive personagem de um dos romances de Victor Hugo, Os Miseráveis, também tem aí nesse quadro, estão representados. Essa revolução que foi uma revolução importante da história da França e, sem dúvida, esse é um quadro de muito destaque aqui, né, nas pinturas francesas. E, claro, vai para o top das obras aqui do Museu do Louvre. Muito bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, por favor, não se esqueçam que o Louvre ainda tem muito mais obras para vocês conhecerem, muito mais obras para vocês visitarem, não são só essas 5 não, tá certo? Isso é só para vocês terem uma pequena amostra, né? Para vocês degustarem um pouquinho mais desse museu maravilhoso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui!